Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal, que você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam os seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. Pessoal, vamos dar uma olhadinha como é que ficou o dia de ontem. Então a gente tinha aqui minério de ferro, deu uma subida ontem, subiu 2,32, hoje continua o movimento de alta, subindo mais 1%. Petróleo ontem caiu 2,89%. Aqui no petróleo cabe uma ressalva, a gente teve estoques dos Estados Unidos e basicamente esses estoques eles vieram acima da expectativa do mercado, tá? Ou seja, gerando menos demanda aí para o produto, fazendo com que acumulasse junto às questões de arrefecimento das tensões lá no Oriente Médio, produzissem um movimento mais negativo para o petróleo, que volta a perder aquela região de suporte nos 83 dólares e 60 mais ou menos, entrando novamente naquela região de lateralização onde ele ficou muito e muito tempo, né? Que é todo esse retângulo em azul aqui. É, aqui é um sinal, desculpa, aqui é um sinal bem negativo para o petróleo, tá, pessoal? Então a gente pode ver aqui uma correção um pouco mais forte nesse mercado. A princípio a gente teria aqui um suportezinho nessa região dos 80 dólares. Vamos ver como é que o mercado se comporta ao chegar lá. Óleo de palma continua caindo, vem fazendo a quarta sessão seguida de queda, na verdade a quinta já, porque essa aqui também foi de queda. Então 5 dias sequenciais de queda aqui para o óleo de palma, que ontem fechou com uma queda de 1,52% e hoje caiu já mais 0,7%. Óleo de soja ontem conseguiu fazer alguma recuperação, subiu 0,2% e hoje já vem caindo 0,56%. Para a soja em grão, a gente teve ontem uma alta, essa alta aqui ela ainda considera a colagem do contrato, né? Mas a de hoje aqui já está referenciado a ontem, ou seja, já está para o contrato de julho, né? Então a gente pode olhar esse contrato contínuo aqui sem problemas. E vem caindo 0,58%. Farelo de soja ontem subiu 1,34% e hoje cai 0,65%. Ou seja, todo o complexo da soja negativo para o dia de hoje. Para os futuros de trigo, a gente também teve ontem uma movimentação que ela chegou, está com uma alta forte, acabou entregando tudo. Saíram comentários aí de negócios de uma licitação feita pelo Egito e a qual o ganhador foi a Ucrânia. A Ucrânia mostrando que tem capacidade de escoamento aí para a Europa e também para o norte da África. E a gente viu aí que eles estão realmente muito mais competitivos do que os Estados Unidos, fazendo com que a expectativa lá nos Estados Unidos é de que um estoque de trigo seja maior ao final da temporada devido a essa baixa competitividade do milho americano e também pela expectativa da produção que está em campo, né? Porque as condições das lavouras elas são melhores desde os últimos 5 ou 7 anos, se eu não me engano. Então, a princípio, deve ter um trigo de boa qualidade saindo lá e inundando aí o mercado americano, né? Não está tendo saída. Milho ontem também caiu e hoje está caindo aí mais 0,29%. Aqui no Brasil, a gente teve um dia de movimentação negativa para o milho. Milho, a princípio, confirmando aquela região de resistência ali no preço. Caiu 1,17% ontem, claro que muito puxado também pelo dólar que caiu mais de 1% também. Então esse movimento aqui, a princípio a alta foi muito relacionada ao dólar e a baixa também está ligada a isso, né? Por quê? Porque a gente vê que no físico não teve praticamente alteração alguma essa alta do dólar. Então basicamente o dólar influenciando apenas nos contratos futuros. E se o dólar continuar a fazer uma correção, a gente deve ver esse milho vindo mais abaixo, testando novamente a princípio essa região dos 57. E por falar no dólar, hoje a gente tem o dólar contra as principais moedas do mundo fazendo um movimento de queda de 0,5%.
Para as bolsas americanas, ontem o dia foi de mais queda, caiu 0,59% o S&P 500 e Nasdaq caiu 1,22%. Nasdaq está chegando aqui já na sua região de suporte. O Ibovespa também performou em queda ontem, chegou a estar no positivo, também chegou a estar caindo mais, mas encerrou o dia aí com uma leve queda de 0,17%. Ontem a agenda foi vazia, né? A gente não tem muita coisa a dizer sobre ela. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que são as apostas para os cortes de juros lá nos Estados Unidos. Então, basicamente, para trás aqui o mercado já abandonou. Todo mundo acredita que vai se manter em 5,25 a 5,50 até a reunião aqui de setembro. Em setembro a gente tem uma maior probabilidade, segundo o mercado, né? De 46,3%, acreditando que a gente deve haver o primeiro corte de juros em setembro. Então, saindo de 5,25 a 5,50, lembrando que lá eles trabalham numa banda, né? Não é como aqui no Brasil que a gente trabalha com um número fixo. E no caso aqui, um corte esperado seria de 0,25%. Em novembro, as expectativas é que se mantenha nesses 5 a 5,25 e em dezembro que a gente tenha mais um corte de 0,25%, trazendo aí para 4,75 a 5. Mas vocês podem ver que as apostas aqui elas estão muito próximas, né? Então, a princípio o mercado vem trabalhando com a hipótese de até 2 cortes, mas principalmente com um corte ali em setembro. As demais bolsas no mundo hoje, pessoal, como é que estão, né? A gente tem Ásia e Pacífico fecharam toda no positivo. A bolsa chinesa subiu 0,09%. Hang Seng, que seria a bolsa de Hong Kong, subiu 0,95%. Japão 0,26%. Coreia do Sul 1,96%. Liderando as altas aqui, né? E Austrália 0,48%. Na Europa, ontem o dia fechou no positivo. E hoje dá continuação a esse movimento. A gente tem Eurostock subindo 0,4% e o destaque aqui para a Bolsa Espanhola, né, que sobe 0,69%. No negativo, apenas a Bolsa Alemã, mas está praticamente estável, né, pessoal? Caindo aí 0,05%. Pouquíssima coisa. Para futuros nos Estados Unidos, a gente tem expectativa aí de alta para a abertura do pregão à vista, né? S&P 500 futuro sobe 0,29% e Nasdaq futuro sobe 0,37%. Lembrando que o pregão à vista abre só às 10h30 da manhã. O dólar contra as principais moedas do mundo, comentei já com vocês, né? Está caindo. No momento agora cai 0,07%. E também temos um dólar em queda contra países emergentes. Porém, nada demais também, né, pessoal? Vocês podem ver que a maioria deles aqui está muito próximo do 0 a 0, inclusive. Então, isso aqui pode mudar a qualquer momento. O dólar pode voltar a ganhar força contra os países emergentes. Das commodities não agrícolas, a gente tem um dia de alta para o minério de ferro. Sobe 3,07%. E o petróleo em queda, né, como eu comentei já, 0,89%. A agenda de hoje, ela tem alguns discursos no meio do dia, né, que é o que vai chamar mais atenção, mas vamos aqui das 9 horas da manhã, né. Discurso do Nagel, presidente lá da Banco Central da Europa, da Alemanha, vai fazer tanta diferença. Pedidos contínuos por seguro-desemprego não faz preço, pedidos iniciais por seguro-desemprego, dado semanal também faz pouco preço, isso às 9h30 da manhã nos Estados Unidos. A gente tem aqui 9h30 também índice de atividade industrial do Fed Filadélfia, isso aqui é legal, vai ser 9h30 da manhã, um relatório interessante. Relatório de empregos do Fed Filadélfia também pode fazer alguma alteração no mercado, e daí 10 horas da manhã começa aí os discursos, né? A gente tem o discurso do Bowman, que também é membro do FONC, ele volta a falar às 10h15 da manhã, e também às 10h15 da manhã a gente tem o discurso do Williams. Então, um dia recheado aí de discursos dos membros do Fed, né? A gente vai ter vendas de casas usadas às 11 horas da manhã, isso aqui é interessante também, para ver como é que está o mercado. Meio-dia tem o discurso do Bostic, que também é membro do FONC, e esse membro aqui foi aquele que disse que deve ter apenas um corte
na taxa de juros, né? Então ele ganha peso aqui o discurso dele. É interessante acompanhar. Ao meio-dia, então, pode mexer com o mercado. E lembrando que ele tende a ser mais duro na economia e isso acaba projetando um dólar mais forte e uma bolsa mais fraca, né? Mas realmente vamos acompanhar aí para ver se é isso que vai vir no discurso dele, né? 2h30 da tarde tem pronunciamento do Schnabel, que também é do Banco Central Europeu. Não deve fazer muito preço aqui. E só 6h45 da tarde mais um discurso do Bolsa. Pessoal, quando tem dois discursos do mesmo membro no dia, provavelmente eles tendem a manter o que já foi dito, tá? Então, por exemplo, aqui 10h05 da manhã, a gente tem o discurso do Bowman e às 10h15 também. Então, dificilmente esse das 10h15 vai gerar alguma coisa diferente do discurso das 10h05, tá? Então, ficar atentos aqui, 9h30 da manhã, 10h05, 11 horas e ao meio-dia. Tá? Basicamente são esses os horários mais importantes do dia em termos de agenda. Uma agenda que teoricamente ela é fraca em termos de dados econômicos e ela é mais forte realmente em discursos.